Fala galera, o canal Samuel Venâncio tem a honra de receber mais uma vez Juliana Biolchi, diretora-geral da Biolchi Empresarial e especialista em recuperação judicial. Vocês que me acompanham aqui já viu que quando o Cruzeiro entrou com pedido de recuperação judicial, a Juliana esteve aqui no canal para começar a explicar esse processo, o que é uma recuperação judicial, e agora o Cruzeiro apresentou o plano de pagamento aos credores. E eu convidei a Juliana mais uma vez para a gente tentar falar de uma forma muito clara, que é um processo bastante complexo para a gente entender. Não é nada fácil, então todo mundo acompanhou aí, quem teve acesso ao processo de recuperação judicial na Justiça conseguiu ver, mas para entender aí fica complicado. Juliana, muito obrigado por atender mais uma vez aqui o meu canal e é um prazer sempre falar com você. Olá, Samuel, obrigada, o prazer é meu. Agradeço aí também aos nossos telespectadores. E, enfim, eu recomendaria, até para se as pessoas quiserem entender um pouco melhor, né, o que está acontecendo agora nesse processo, que assistam o nosso vídeo anterior, em que a gente teve um pouco mais de tempo para entrar na discussão do que é uma recuperação judicial. Então, eu vou pedir licença para ti, eu vou compartilhar uma tela, que eu acho que vai ficar mais fácil se a gente usar um recurso visual aqui para as pessoas entenderem em que momento a gente está no processo. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Isso aí, ótimo, muito obrigada. Bom, então, remeto lá ao vídeo que a gente gravou logo no início, no ajuizamento desse pedido, mas, em síntese, eu acho bem interessante as pessoas entenderem que uma recuperação judicial, ela tem, de qualquer caso, né? Clube, empresa em geral, enfim, ela se desdobra em 3 fases. Uma fase postulatória, que a gente chama, né? Um nome estranho aí, mas para dizer que está postulando, que está pedindo, né? Então, o devedor, ele busca o judiciário, ele apresenta um pedido, que a gente chama de petição inicial, que tem um monte de requisitos, é extremamente complexo formar esse primeiro pedido, e nessa postulação, nesse pedido, ele pede a proteção do Poder Judiciário através de um processo de recuperação judicial para que ele possa negociar com os seus credores a sua reestruturação. Isso serve para qualquer devedor, seja ele, como eu falava antes, empresa, seja ele produtor rural, seja ele um clube de futebol, como é o caso do Cruzeiro. Essa fase postulatória, ela é a fase em que o juiz vai analisar se está tudo ok, se o pedido está de acordo com a lei, vai verificar todos os documentos que foram apresentados, e muitas vezes o juiz manda fazer uma perícia, que chama constatação prévia, que de fato, no caso do Cruzeiro, se eu não estou equivocada, ela aconteceu. Com a constatação prévia, o que serve? Vão lá, o perito vai lá na sede da empresa para ver se realmente está tudo funcionando, se está tudo certinho, porque a gente teve muitos casos aí de recuperação judicial no passado, ajuizados já com atividades paradas, mas isso é uma outra discussão. Então, essa constatação prévia, essa perícia prévia, melhor dizendo, agora com a reforma da lei, esse é o termo correto, ela serve para isso. Se o juiz entende, então, que está tudo de acordo com a lei, que a atividade está acontecendo, no caso, o clube está rodando, né? Está tudo certo, ele vai deferir o pedido. Deferindo o pedido, ele nomeia o administrador judicial. No caso do Cruzeiro, foram 2 administradores judiciais nomeados para, né, tocar o processo daqui para frente. E, nesse momento, encerra a fase postulatória, encerra a fase de fazer pedidos de parte do devedor. E começa uma segunda fase, que é a fase que a gente está hoje, que é a fase deliberativa. Então, a palavra deliberativa que já mostra que a gente vai tomar decisões, né? Estamos aqui deliberando. Deliberando o quê? Deliberando a proposta de renegociação ou de reestruturação desse clube, aqui no caso, que vem num formato de plano de recuperação judicial. Então, esse documento super extenso aí que chegou no processo, né, que tem 200 e poucas páginas entre anexos, mas que, na verdade, tem menos páginas em termos de conteúdo, ele é um grande contrato coletivo, né, que vai ser aprovado pelos credores ou não, né? Então, essa aprovação, essa discussão, esse vamos aprovar ou não, vamos melhorar aqui, vamos, né, ajeitar ali, enfim, essa dinâmica toda da negociação, ela acontece de forma mais intensa agora nessa fase deliberativa. No outro vídeo eu expliquei um pouco o que aconteceria se não aprovasse, se fosse para a Assembleia ou não, então eu também não vou aqui voltar para essa explicação, porque a gente vai demorar. Então, e a gente tem um tempo curto e as pessoas também têm aí as atividades, né? E é um termo técnico, também não quero cansar ninguém aqui. E quero partir para o que interessa, que é a questão aí de como é que vai ser paga essa dívida.
Fechada essa deliberação, se der tudo certo, se for aprovado lá nas 4 classes que a gente vai enxergar depois, o plano passa para uma outra fase, o processo, desculpa, passa para uma outra fase, que é a fase executiva. O que é a fase executiva? É a fase de executar o plano. O plano está aprovado, agora a gente vai cumprir. Aqui vai iniciar um período de supervisão que pode chegar até 2 anos, em que justamente o papel do AJ passa a ser, o administrador judicial, né, passa a ser o de acompanhamento das atividades, apresentando relatórios no processo e tudo mais. Então, a recuperação judicial do Cruzeiro, ela está no ponto alto aqui dessa fase deliberativa, que é a apresentação do plano. Esse plano do Cruzeiro veio com a seguinte estrutura de proposta de pagamento dos credores. Tem várias outras coisas ali no plano, né? O plano tem, deixa eu até para ser precisa aqui, ele tem 27 páginas, ele fala de outras questões, mas o que interessa aqui nesse momento para a gente entender bem é o plano de pagamento dos credores. Isso é o que está mais chamando a atenção e assim funciona em todas as recuperações judiciais, né? Quando é que a gente vai receber aqui o que a gente tem para receber? Então, no plano do Cruzeiro se montou a seguinte estrutura. São dois grandes ramos aqui, 2 grandes troncos. Os credores em geral, e essa previsão de credores em geral, classe 1, 2, 3 e 4, até aqui, isso está na lei. Existe uma subclasse, que é a classe do CNRD, depois eu vou explicar o que é uma peculiaridade do clube, tá? E que veio para o plano aqui, é uma classe transversal. E depois tem um outro grupo, que são os credores que são parceiros, que são aqueles que vão dar alguma contrapartida. Então, eles têm um tratamento dentro do plano, que é um tratamento focado neles, né? Para na reestruturação. Então, é importante fazer esse tipo de aliança, e isso é uma técnica utilizada de forma muito comum nos planos por aí. Aí o Cruzeiro acabou fazendo da mesma maneira. Então, assim... Sobre esses parceiros aí, poderia ser, por exemplo, alguém que tem uma dívida maior, alguma coisa assim, e o clube procura para uma espécie, como diz aí, para ser uma parceria e pode envolver contrapartida, enfim, é por aí? É por aí. Depois a gente vai ver lá um certo ponto aqui da minha explicação quais são as condições para ser parceiro. Mas é isso, a lógica que traz é essa. Eu quero alguém do meu lado aqui me ajudando, em contrapartida entrego algum tipo de, eu não diria benefício, mas enfim, algum tipo de aliança. E isso é comum, é legal, isso está dentro da lei, a lei permite isso. A lei é uma lei de negociação, incentiva a negociação, né? Desde que essa subclasse ela seja aberta, aliás, essa classe, desculpa, dos credores parceiros, ela seja viável para todos, né? Não seja direcionado para o João, para a Maria e para o José, e deixar de fora o Pedro e o João, né? o Tiago, aí, para usar esses nomes, né? Seja impessoal, ela é legal, e aqui está, pelo que eu observei, não enxerguei nenhuma dificuldade. Então, na classe 1, quem que são os credores da classe 1? Tá? Aqui é importante ajudar as pessoas a traduzir o que está, né, em linguagem técnica. A classe 1 são os créditos de natureza trabalhista. São os funcionários, né, são os advogados de várias ações que eventualmente tenham contra o clube, então crédito de honorários aqui é considerado também crédito trabalhista. E aqui dentro dos funcionários a gente tem funcionários dia a dia, jogador, enfim, todo mundo que algum dia teve um contrato de trabalho com o clube, tá? Então, nessa classe dos credores trabalhistas, que também entram aqueles eventuais acidentes de trabalho que eventualmente tenham acontecido, a gente tem duas faixas de pagamento. Um pagamento linear de até 150 salários mínimos, que dá mais ou menos uns 181 mil reais hoje, no dia que for começar o pagamento, a gente não sabe quanto é que vai ser esse valor, mas mais ou menos isso, se fosse para começar a pagar hoje. Esse valor não tem desconto, não tem carência, que seria um prazo para começar a pagar, e ele se dá a partir em 2 eventos, ele vai ser liquidado em 2 eventos. Um primeiro pagamento de 20 mil reais, feito em 6 meses, contados da data da homologação, sem que esse montante seja acrescido no valor seco, como a gente costuma dizer. E um segundo evento de pagamento, que vai ser o saldo até 150, se houver, em 30 parcelas mensais, tá? Em 3 anos. É importante aqui as pessoas entenderem o seguinte, numa situação que envolve clube, é muito comum os créditos trabalhistas serem muito altos, diferentemente de empresas em geral, né? Comumente não é um valor tão grande, mas aqui a gente tem, eu não sei, no caso do Cruzeiro não cheguei a abrir para olhar, mas 18, 15, 20, 30 milhões, né? Pode ter valores bem expressivos. Os salários são altos, né? Então, tudo aquilo que passar de 150 salários mínimos, esses 180 mil reais,
para todo esse pessoal dessa classe, joga para um terceiro fluxo de pagamento aqui, que é um deságio de 75%, que é um deságio, né? Um deságio é um desconto, como está escrito aqui, de 75%, com uma carência de 24 meses. Essa carência e esses prazos todos, é importante, né, o nosso telespectador aqui entender, eles não começam a correr hoje, eles começam a correr na data de homologação do plano. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso no tempo, né? E depois desses 24 meses, são pagos em 10 parcelas anuais. Então, na soma da carência mais o tempo para pagar, dá 12 anos para pagar esse valor que passa dos 150 salários mínimos com um deságio de 75%. Então, vamos botar um número aqui. Se um determinado credor tiver R$ 1 milhão para receber e ele for funcionário, seja qual foi a posição que ele ocupou, até 150 salários mínimos ele vai receber, desta forma aqui, 20 mil mais o saldo em 3 anos, e o que sobrar dos 150, então vamos lá, se for advogado, vou botar advogado fazer conta, é complicado, né? Mas 1 milhão mil, a gente estaria falando aí de torno de 820, né? 820 mil reais vai ter desconto de 75%. Então vai ter uma redução grande aí nesses 800 e poucos mil reais, tá? Isso é legal? Sim, isso é legal. Isso funciona para quê? Para fazer caber no caixa. Isso o telespectador tem que ter muita clareza em relação a isso, né? Quando a gente está numa recuperação judicial, quer dizer que aquela atividade, seja ela o clube, seja ela uma empresa, ela está sob o risco de não ser mais continuada. Então, a gente precisa ajustar, tem que trazer aquele valor todo de dívida que se acumulou para a capacidade de pagamento, para viabilizar a atividade de novo. Então, é normal, é do nosso setor. A gente vê, inclusive, deságios muito maiores do que esse, muitas vezes. Isso é do jogo, tá? Vai ser parte da negociação, agora vai provavelmente acontecer em cima disso aqui também, se tiver espaço. Porque não é uma questão assim de arbitra, né, Samuel? Eu não vou lá e chuto o deságio tem que ter viabilidade econômica, e muito provavelmente aqui que as pessoas que montaram esse plano têm clareza disso e partiram do que seria viável economicamente. Aí a gente tem a classe 2. O que é a classe 2? A classe 2 são os credores que têm algum tipo de garantia, tá? São créditos que a gente considera aí algum tipo de privilégio. Então, esses créditos, geralmente, eles têm um bem vinculado. No jargão, lá, a gente está falando de hipoteca, a gente está falando de penhor, ou a gente está falando da vinculação de algum direito, né? Uma calção, até outro tipo de vínculo aqui, que o direito foi utilizado para garantir o crédito. Então, esse crédito que já tem um tratamento mais... Ele é um crédito mais forte, né? A gente tem aqui as classes, e quando a gente fala em recuperação judicial, a gente fala de concurso de credores. O concurso, ele trabalha com força de crédito, força a partir da garantia. O crédito mais forte aqui é o crédito trabalhista. Por isso que ele tem, né, ele tem uma preferência e tem os limites lá na lei. A lei diz que o crédito trabalhista, que é a classe anterior, ele precisa ser pago em até 3 anos. Tem alguns desenhos ali, mas ele precisa ser pago em até 3 anos. É um limite que a lei estabelece. E essa técnica de jogar esse 150 para frente, ela tenta contemplar exatamente isso, porque ela até 3 anos, ou num prazo maior, né, desde que seja dado garantia, e se joga 150 para outra classe, justamente para viabilizar esses 3 anos. Se o pessoal prestou atenção, né, o grosso que ficou aqui dentro da classe é pago em 3 anos. Então, se procurou aqui trabalhar com a legalidade. O que passou se considera crédito quirografário e se joga lá para outra classe para manter dentro do que a lei estabelece, tá? Aqui na classe 2, então, a gente tem o segundo crédito mais forte e, por isso, ele tem um tratamento um pouquinho melhor se a gente for comparar com a classe 3, que é o crédito quirografário. Um pouquinho melhor, me refiro aqui em termos de fluxo de pagamento. Então, a classe 2 são esses créditos com garantia, até o valor do bem vinculado, aí vai depender de cada contrato, né, de quanto que a gente está falando, ou do direito dado em garantia, não há desconto e será aplicada a carência de 1 ano contado da data da homologação do plano, dando-se pagamento integral em 7 anos. Corrigidos pela TR, mais 6% de juro. Então, lá no plano, se as pessoas abrirem, elas vão enxergar isso aqui. No ano 2, paga 3%, no 3, paga 3%, assim sucessivamente até quitar na 8ª parcela. Se somar tudo aqui, vai dar, né, 7 anos de pagamento, 1 mais 7. O que passa do valor do bem vinculado, então vamos supor assim, que tenha lá um terreno, né, que o clube tem um terreno, deu em garantia de um contrato bancário, o contrato bancário é 10 milhões, o terreno vale 8. Esses 2 que sobraram, vai cair como ser considerado um crédito quirografário, que é a classe seguinte, e ele vai ter um deságio de 75%, carência de 24 meses, começa a pagar 24 meses depois da homologação do plano,
e é pago em 10 parcelas. Então, 24 meses mais 10 dá 12 anos de pagamento nesse fluxo que está aqui à direita, né? E com TR mais 2%, que é a correção monetária. A classe 3, aqui a gente costuma dizer que são os créditos que a gente chama de quirografar. Esse nome é meio esquisito, mas ele quer dizer, né, que são os créditos que não têm garantia nenhuma. Então, é a vala comum, como a gente fala, né? Significa isso. Eu fui lá, contratei um serviço e o meu credor emitiu uma duplicata e mandou boleto para cobrança. Esse cara é quirografário, ele não tem uma garantia real, ele não tem qualquer mecanismo da lei que suba ele nessa ordem, né, das preferências. Então, quando a gente concede crédito para alguém, a gente sabe, né, deveria pelo menos saber o que está fazendo, para saber que vai, numa situação de crise, de concurso, vai cair aqui. Então, esse crédito da classe 3, do quirografário, ele tem duas faixas. Um pagamento linear de até R$150 mil, aqui já é um valor fixo, né? Não é mais salário mínimo, em que não haverá desconto nem carência e é pago em um único pagamento no prazo, aqui ficou faltando a linha, mas de 2 anos. Vai dar 12 parcelas no ano, são 24 meses, na verdade. 12 parcelas no ano, 12 no outro. O que passar dos 150 mil, então o meu crédito é 1 milhão, então, até 150 eu recebo seco, o que sobrou, os 850, eu vou receber com 75% de deságio, então vai ter um desconto, né? 24 meses de carência, eu vou esperar 24 meses para receber, e aí, a partir da carência, são 10 parcelas anuais, com TR mais 2%. O fluxo de pagamento está aqui do lado. Vai do zero, sem pagamento nenhum no ano 1 e 2, até essas parcelas que a gente chama parcela em rampa. Ela vai subindo conforme, né, o fluxo. Isso aqui, com certeza, foi pensado numa melhoria de cenário, né, geral do clube, que ele vai melhorar aí a capacidade de geração de caixa. E a classe 4 são os credores ME e EPP. Talvez muitos deles estejam nos ouvindo aqui, são as micro e pequenas empresas, né? O ME e o EPP, no plano do Cruzeiro, ele tem uma faixa de pagamento de até 40 mil reais, que não tem desconto, não tem carência, e se liquida em um único pagamento no prazo de 12 meses contados da homologação, sem acréscimo de correção ou juro. Então, no primeiro ano, depois que o plano tiver homologado, paga tudo de uma vez só. O que passa de 40 mil cai na mesma lógica. 75% de deságio, 24 meses para começar a pagar, 9 parcelas anuais, o que soma aí 11 anos para pagar. Tá? A classe 4, eu acho que vale a pena as pessoas, a gente chamar essa atenção aqui. O que acontece? Até um serviço de utilidade pública, Samuel. Quando o clube apresenta a sua lista de credores, ele vai mostrar quais são os credores da classe 4. Mas, muitas vezes, essa amostragem ela é feita pelo nome empresarial. Às vezes, a micro e pequena empresa, no cadastro do clube, em algum momento, por exemplo, ela não estava no Simples, ela não tinha no nome empresarial ME e EPP, e hoje ela é ME e EPP. Isso pode acontecer, porque tem questão aqui de faixa de faturamento, tá? E o sujeito que entra até o 4 milhões e 800 de faturamento por ano, ele não é obrigado a entrar no Simples, então ele não é obrigado a ter no nome dele ME e EPP. Isso é importante as pessoas observarem. Se o sujeito está lá considerado como ME e EPP, aliás, se ele não está considerado como ME e EPP porque passou nesse filtro, não é uma má-fé, é um controle que às vezes falha, que ele vai pelo nome, faz sentido ele olhar para isso, porque com o administrador judicial que foi nomeado, com os administradores, ele consegue corrigir. Tá? E aqui, talvez, a pessoa que não tem um crédito muito grande, né, pelo fluxo de pagamento um pouco mais rápido, faz sentido sair da classe 4, 3, aliás, que é a anterior, que é essa aqui, né, da vala comum, em que vai levar 2 anos para receber, para cair nessa, porque até 40 mil, pelo menos, você vai, se tiver, né, dentro do 40 mil, ele vai receber de uma vez só. Então, faz sentido olhar que se o sujeito é ME e EPP e está no lugar errado, faz sentido ele pensar em vir para o lugar certo, se isso beneficiar ele em termos de fluxo de pagamento. Aí cada caso vai se comportar um pouco diferente aqui nessa planilha, porque a faixa não é igual, né? Aqui a gente está falando de 150 mil sem deságio, aqui a gente está falando de 40. Então tem que observar isso aí. Feita a utilidade pública aqui da nossa conversa. Ótimo. E existe, Samuel, uma faixa transversal. O que é essa faixa transversal? É uma peculiaridade dos clubes. Os clubes têm um sistema de punições desportivas que roda dentro da CBF, dentro da CNRD, que é uma comissão, né, de solução de conflitos. Esse sistema significa, mais ou menos na prática, o seguinte:
quando no contrato vincular a CNRD, se o contrato for descumprido, a CBF pode punir o clube desportivo, né? Aí tem direitos que vão sendo utilizados aqui que ela tem autorização para vincular. É um tipo diferente de crédito, não é uma coisa normal, isso aqui é uma coisa, como eu falava antes, uma peculiaridade dos clubes. Então, ele transversaliza, por isso que eu coloquei aqui no início, né? Ele é uma categoria transversal, porque eu posso ter funcionário, eu posso ter crédito real, eu posso ter crédito quirografário, ou eu posso ter ME e EPP que cai nessa subclasse NRD, desde que no contrato tenha esse vínculo, essa costura, tá? Então, para esses caras aqui, o que está acontecendo? Tem um pagamento linear da respectiva classe, então, se ele for classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, ele se sujeita àqueles 150 salários mínimos, 150 mil reais ou 40 mil reais, nas mesmas condições da classe. O que passa desse né, valor, desse grupo, desse número que foi arbitrado aqui, ele vai receber sem desconto nenhum, então ele é um benefício, né? E faz sentido porque a CNRD é prioritária, ela tem, né? Sim. Aí, ele melhora a qualidade desse crédito. E se não me engano, são mais de 80 milhões de reais esses credores. Isso aí, eu não tenho o número exato agora aqui, mas aqui no caso do Cruzeiro é bem significativo. Cada clube tem a sua relação peculiar aqui, mas o caso do Cruzeiro é bem significativo. Então, não tem desconto, não tem carência e o pagamento ele é integral em 10 anos, tá? Com a correção monetária pela TR, 2% de juro ao ano. Aí, vejam também, de novo, aquela técnica da parcela em rampa, né? Vai subindo aos pouquinhos até chegar lá na última e paga, né, 25% que fecha os 10 anos de pagamento. Isso aqui é para o geralzão, tá? Todo mundo se sujeita aqui a essa matemática, esse funil, né? Existe agora, isso é uma técnica também normal, tá dentro da legalidade, isso não é uma prerrogativa do Cruzeiro, várias vezes a gente enxerga isso, de fazer as alianças. Então, os parceiros. O que são os parceiros financeiros? Tá? Aqui eu inverti, né? Podia ter escrito parceiros financeiros em si. São as instituições financeiras titulares de crédito decorrente de contratos financeiros. Eu estou lendo aqui um trechinho que eu tirei do plano. Vigentes na data do pedido de RJ. Então, quem tiver lá no dia do pedido de RJ, feito o contrato, seja do sistema, banco ou outro tipo de instituição financeira pertencente ao sistema, né, financeiro, e tenha um contrato lá no início, pode entrar nessa classe, mas precisa fazer outras coisas. Primeira, após a data do pedido, mediante acordo com a associação, a tomar parte em operações de crédito, esteja disposta a tomar parte em operações de crédito com a recuperanda ou com pessoa jurídica da qual a associação seja acionista. Então, aqui está a parceria. Eu preciso, pelo menos, ter o crédito na data do pedido e estar disposto a continuar fornecendo crédito, né? Então, aqui vem a parceria tanto com o clube quanto com alguém que o clube seja acionista, e aí a gente está falando, obviamente, da SAF, né? Ou outra entidade que ele tem ações. Então, aqui tem uma cumulatividade, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Votar favoravelmente ao PRJ ou manifestar sua adesão a ele por qualquer outro meio admitido na lei. Então, é parceiro tanto para continuar entregando dinheiro, como para votar a favor. Esses caras vão receber um pagamento linear de 150 salários mínimos, R$1.000, até R$150.000, sem desconto, sem carência, liquidados em 6 meses contados da data da homologação, sem multa e juro. Então, lá no primeiro ano já vai quitar esses 150 de uma vez só. E o que passar dos 150 não vai sofrer desconto, não tem carência e vai ser pago em 5 parcelas anuais, corrigidas pela TR, e 2% ao ano. Começa pequenininha a parcela e lá no último ano, ano 5, tem 70% de pagamento, né, desse valor que a gente chama de parcela balão. Jogou lá no fim uma parcela grande. O credor, esse mesmo tipo de técnica foi utilizado para fornecedores que não sejam financeiros, tá? Então, quem são esses caras? Deixa eu só voltar um passo, desculpa. Essa lógica aqui do credor financeiro é para crédito que existia antes. Esse cara vai ter que continuar dando crédito agora. Então, vai ter um outro contrato. São duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, vai ter outro fluxo de pagamento. Nos fornecedores parceiros, então, a gente tem os titulares de créditos decorrentes de fornecimento de recursos, financeiros, tá certo, eu achei que tinha copiado errado. Excetuadas as instituições financeiras que caem lá em cima, então, aqui pode ser que tenha algum tipo de fundo ou coisa desse tipo,
insumos, bens ou serviços da associação. Aqui vai caber um monte de gente, né? Portaria, vai caber o cara que um dia cortou grama, né? Enfim, todo mundo que de alguma maneira forneceu serviço, insumo, bola, camiseta, sei lá, que cabe o mundo, tá? A associação, excetuados os contratos de trabalho, imagem e equiparados ou correlatos, então, pode entrar, e se dispõem a, depois do pedido, mediante acordo com a associação, tomar parte nas operações de fornecimento, então vai continuar fornecendo serviço e votar a favor. Né? Para continuar prestando serviço ou bens para a associação ou para quem ela é acionista, que no caso a SAF, e votar a favor. Então, esses caras são os parceiros que não são bancos, né? Mas poderão existir. O resto aí é muito semelhante ao de cima, né? Bate o olho, a gente já vai enxergar isso. Então, em termos bem né, gerais, assim, e já entrando um pouquinho numa parte mais técnica, esse é o fluxo de pagamento que o Cruzeiro vai usar para suas dívidas. E um tema bem importante aqui, foi uma pergunta que tu me fez antes, aí, quando a gente estava preparando, né? Quanto tempo, quando começam a contar esses prazos? Esses prazos, eles vão começar a contar quando terminar essa fase deliberativa. Essa fase deliberativa agora apresenta o plano, os credores vão poder fazer objeções, muito provavelmente vai vir, é raríssimo não ter objeção, ainda mais num volume tão grande, né, de credores. Objeção é dizer assim, não estou de acordo. E aí vai ser convocada a Assembleia de Credores para votar o plano. Quando essa discussão toda terminar, com a homologação do plano pelo juiz, pode ser votado o plano na Assembleia ou por termos de adesão, aí também a lei permite as duas técnicas, mas quando termina essa negociação toda e o juiz homologa aquele plano, aí começa a contar o prazo. Tá? Então, quando isso vai acontecer, a gente não sabe de antemão. Por quê? Porque a lei trabalha com alguns prazos, mas os prazos são dinâmicos, porque eles dependem do desenvolvimento da negociação no caso concreto. Então, em média, do que a gente está falando aqui? A gente está falando, eu calculo, em torno de 6 a 12 meses até concluir essa etapa. Por quê? Nós estamos no mês de setembro, até convocar a Assembleia, outubro, novembro. Depois a gente entra em recesso da Justiça até janeiro. A Assembleia pode ser suspensa por até 90 dias. Então, a gente vai, provavelmente, aqui ter uma esticada em função dessa parte ali das férias e tudo mais. Eu acho que até um ano a gente pode ser, já que tenha isso concluído. Aí começa a contar os prazos de carência. Mas é uma estimativa que eu posso aqui, né? Daqui a ela. Mas, assim, numa chuva de ideias, para as pessoas entenderem um pouco, é isso. Agora vamos às perguntas. Então, a tela pode continuar compartilhada ou... Acho que sim, né? Se a gente precisar dela ali, se você acha que faz sentido. Sim. Por exemplo, o plano já seria aprovado imediatamente se ninguém falar nada, mas isso é impossível, né? Numa recuperação judicial. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, aí vem a Assembleia. E nessa Assembleia, como que é? O voto, todo mundo tem peso igual? Como que é calculado isso para se aprovar ou não o plano de RJ? Ótimo, ótima pergunta. Na Assembleia, os credores são organizados em classes, né? E essas classes vão sendo formadas, a lei tem uma lógica por trás, que é aquela ideia que eu falava antes do concurso. Então, eu equilibro essas forças conforme os créditos têm semelhança. Classe 1 são os funcionários. Aqui na classe 1, para o plano ser aprovado, ele precisa ter a mais da metade dos credores concordando com o plano por cabeça. Tá? Então, funcionário a gente conta 1 a 1, per capita. Né? A lei fala até essa expressão bem feia, né? Por cabeça, mas conta 1 a 1. Na classe 4 funciona igual, tá? Que é o ME e EPP. Então, tu vê que esses que são, de certa forma, créditos de vulneráveis, né? A lei trata isso, eles são considerados, cada um vale 1. Na classe 2 e na classe 3, a gente conta por valor do crédito. Então, a importância do crédito maior, ela é percebida aqui. E por cabeça. São 2 escrutínios. Para considerar aprovado o plano de recuperação judicial na classe 2 e na classe 3, tem que ter a maioria dos créditos por valor e por cabeça. É uma votação complexa, tu tem que fechar, é um quebra-cabeça grande aí que a gente precisa fechar. Se bater tudo isso nas 4 classes, o plano pode ser homologado pelo juiz, está maduro e está tudo certo. Ali nos parceiros, quem entrou já, obviamente, já está com aquela condição lá de voto favorável, né? Mas ele conta na classe para a qual ele pertencia. Ah, tá, entendi.
E a Ela não subclasse pode. NRD entra em cada uma dessas também. Isso aí. Aqui essa divisão é para pagar, mas para contar voto é a primeira linha aí, né, do geral, classe 1, 2, 3 e 4. Então, esse processo aí vai seguir e, dando tudo certo, começa a executar, né, aquela terceira fase ali que você demonstrou. Isso aí. E só para voltar um pouquinho na tua questão anterior, aí o pessoal que é leigo começa a entender por que precisa ter parceria. Porque a parceria vai me garantir a aprovação, né? Fechar essas cabeças ou esse percentual de crédito nessas 4 classes. Não teria sentido eu criar uma classe separada para contar voto do parceiro, tu entende? Aí não tem Entendi. sentido, né? E aí sim, como tu me perguntou, fechou a deliberação, foi aprovado o plano, a gente entra na fase de execução, que é o efetivo pagamento. De uma maneira em geral, por tudo que você leu e analisou, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar que está tudo dentro da lei, né, Juliana? É uma coisa que é permitida, então a associação ela precisa dessa RJ, da recuperação judicial, porque senão não vai existir mais associação, né? Mais ou menos assim, né? É isso aí. O que, que a lei. Acho que agora a gente pode parar o compartilhamento aqui para poder se enxergar um pouquinho melhor. O que, que a lei da SAF ela trouxe para os clubes em geral? E o Cruzeiro só foi lá e aderiu a essa oportunidade, né? Ela trouxe para eles a possibilidade justamente de se viabilizarem. Hoje a gente sabe que existem muitos clubes que, do ponto de vista financeiro, são inviáveis. Porque todo mundo sabe também, má gestão, às vezes uma gestão muito entusiasmada, ou os resultados que não vieram, aí tem de tudo, né? A gente começa a brigar, cada gaveta tem os seus elementos dentro. Mas a recuperação judicial, ela foi, e a extrajudicial, que é uma outra opção, que também é interessante, mas não foi o caminho do Cruzeiro, elas existem, elas são oportunizadas justamente para viabilizar essa atividade. Isso está tudo dentro da lei. E existiria para os clubes um terceiro funil aqui, que é o RCE, que foi um certo ponto, até uma certa altura, a decisão do Cruzeiro. Mas por que o RCE, eles acabaram desistindo? Porque o RCE não ia resolver o problema. Precisava, a gente enxerga aqui agora por quê? Precisava uma boa redução do passivo, nós estamos falando de deságio de 75%, para que esse passivo coubesse no caixa. Muito provavelmente, em 10 anos, que era lá o prazo previsto no RCE, essa conta não ia ser paga. E eu acho que isso é a lógica da lei. Eu sei que às vezes o sujeito que é credor não gosta, e a gente entende, né? Mas é do jogo. Você tem que, quando está numa situação em que a atividade está sob o risco de ter continuidade ou não, ela pode terminar, que vai acabar a associação, como tu falou, os prejuízos precisam ser repartidos, né? Economicamente falando. E o credor acaba dando aí fazendo a sua cota de sacrifício. O devedor também faz. Porque qual é o sacrifício que o clube está fazendo aqui? O clube está mandando gente embora, o clube está passando por uma reestruturação grande do ponto de vista, ao constituir uma SAF, passando por uma reestruturação da gestão, indo para uma gestão mais profissionalizada, está começando a ver a estratégia no longo prazo, né? Então, também tem contrapartidas acontecendo aqui. Cada um dá um pouquinho de sangue para, no final, aí a gente ter, né, a atividade restabelecida. Perfeito. Juliana, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento. Acho que quem acompanhou até aqui vai entender muito mais do que entrou sem entender e vai sair entendendo muita coisa deste plano de RJ do Cruzeiro. E já fica o convite aqui para, quando aprovar e se aprovar, a gente voltar para falar mais sobre isso, a fase de execução. E muito obrigado mesmo pelo atendimento aqui, por estar aberta mais uma vez ao convite aqui do meu canal. Obrigada, Samuel. Sempre às tuas ordens. A gente tinha programado falar em 15 minutos, levou 33, mas Tá todo tema ótimo. é um pouco mais comprido, né? Mas sempre à disposição aí para tentar ajudar o pessoal a entender. Para nós que trabalhamos nessa área, é muito importante que as pessoas entendam, né? Como é que funcionam esses mecanismos para até tirar alguns ranços que às vezes existem em relação às recuperações, seja judicial ou extrajudicial. Então, eu te agradeço a oportunidade. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Outro para você.